pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa tarefa lendo do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, a lição 92, Demonstrações do Céu. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? João, capítulo 6, versículo 30. Em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Esse é evidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e por isso é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhe dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade.
A árvore é selecionada pelos frutos. O firmamento espalha mensagens de luz. A água dá notícias do seu trabalho incessante. O ar esparge informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador, que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Imagina, pois, que se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogarmos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever. Agora, vamos fechar os nossos olhos para melhor nos concentrarmos para a nossa prece. Jesus, companheiro de caminhada, que está sempre ao nosso lado, nos apoiando e ajudando com os seus ensinamentos. Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, agradecidos estamos de mais essa oportunidade de trabalho na sua seara. Nos abençoe, Senhor, nos fortaleça, aumente nossa fé para que permaneçamos firmes e seguros, esperando o momento certo, Senhor, para voltar à nossa casa. Nos abençoe, nos fortaleça, nos proteja. Que assim seja. Agora nós vamos colocar uma música para a irradiação e pedimos aos médiuns passistas que estejam conosco nessa tarefa. E em seguida, a nossa companheira Irlena irá colocar o seu trabalho.
Neste mês, o tema central das nossas reflexões é a comunhão universal, tendo como base o livro de Leon Denis, O Grande Enigma, que traz esta afirmação: todos os seres estão ligados uns aos outros e se influenciam reciprocamente. O universo inteiro está submetido à lei de solidariedade. O objetivo desse estudo é buscarmos entender como se dá essa ligação entre os seres, inclusive influenciando mutuamente uns aos outros e se submetendo à lei de solidariedade. E o tema da nossa noite é a lei dos destinos, que é o título do capítulo 19 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, também de Leon Denis. Então, nós vamos trabalhar as nossas reflexões tendo como base essas duas obras de Leon Denis, e vamos usar também o Livro dos Espíritos. Mas vamos começar com o problema do ser, do destino e da dor, no capítulo 19. Logo no início, Denis traz a seguinte fala: dada como está a prova das vidas sucessivas, o caminho da existência acha-se desimpedido e traçado com firmeza e segurança. A alma vê claramente seu destino, que é a ascensão para a mais alta sabedoria, para a luz mais viva. A equidade governa o mundo. Nossa felicidade está em nossas mãos. Deixa de haver falhas no universo, sendo seu alvo a beleza, seus meios, a justiça e o amor. Denis tem sempre esse jeito poético na fala, que nos emociona com a beleza e a profundidade das colocações, né? Mas ele começa falando da prova das vidas sucessivas, porque ele trata desse assunto no capítulo 17, que tem o título As Vidas Sucessivas, Provas Históricas. Depois, no capítulo 18, ele trata da justiça e responsabilidade, o problema do mal, construindo, então, uma linha de raciocínio que nos leva ao entendimento da lei dos destinos que está nesse capítulo 19. Então, esse capítulo, ele leva em consideração o nosso entendimento e aceitação na crença da imortalidade do espírito e nas diversas reencarnações, o que possibilita e promove o progresso, o melhoramento do próprio espírito e também do meio em que nós vivemos. Denis fala que a equidade governa o mundo, ou seja, a justiça, a imparcialidade governa o mundo. E, como cientes do nosso destino, a felicidade está em nossas mãos. Quando ele fala que deixa de haver falhas no universo, é que nós nos assumimos como condutores da nossa própria história, fazendo escolhas e assumindo consequências, não mais responsabilizando terceiros. Passamos a compreender a grandiosidade do universo que se vale da justiça e do amor para o engrandecimento das almas. E essas leis serão compreendidas e vivenciadas por todos nós. A crença nas vidas sucessivas acaba com o medo, com o receio do futuro. A certeza da vida que não morre, que apenas se modifica e se renova, desperta e impulsiona a um movimento cada vez maior no esforço e na direção do bem. Mas Denis levanta uma pergunta: quais são as molas secretas por cuja via se exerce a ação da justiça no encadeamento de nossas existências? Ou seja, como é que se dá a justiça nas nossas variadas e sequenciadas reencarnações? Ele nos alerta para o fato de a justiça humana não ter condições de ser comparada com a justiça divina,
com a lei divina dos destinos. A lei humana não seria justa, levando em consideração todos os atos sequenciais de várias reencarnações. Ou seja, o olhar de amor e justiça tratado aqui se refere à justiça divina, à lei divina dos destinos, já que estamos falando de um espírito imortal e não apenas de uma existência corpórea. Denis fala que o que chamamos mal, ofensa, traição, homicídio, determinam nos culpados um estado de alma que os entrega aos golpes da sorte na medida proporcionada à gravidade de seus atos. Então, quem promove o mal responde de forma proporcional à gravidade do mal causado. Essa lei imutável, ela é, antes de tudo, uma lei de equilíbrio que estabelece a ordem no mundo moral. A lei divina, então, é justa, equilibrando com imenso amor ações, reações e consequências proporcionais a cada ser e também às coletividades. Mas Denis continua: todo mal se resgata pela dor. O que o homem faz de acordo com a lei do bem lhe proporciona tranquilidade e contribui para a sua elevação. Mas toda violação provoca sofrimento. Aqui, a gente lembra quando ele falou no início que a nossa felicidade está em nossas mãos. Se agimos de acordo com a lei, temos a tranquilidade e o progresso. Mas se violamos a lei, provocamos nosso próprio sofrimento. E Denis continua: este prossegue a sua obra interior, cava as profundidades do ser, traz para a luz os tesouros da sabedoria e beleza que ele contém e, ao mesmo tempo, elimina os germes malsãos. Então, nas dificuldades e sofrimentos, nós vamos na realidade, nos reconstruindo, nos fortalecendo, nos organizando e também nos purificando, eliminando germes malsãos. Prolongará sua ação e voltará à carga por tanto tempo quanto for necessário, até que ele se expanda no bem e vibre uníssono com as forças divinas. Tudo isso em meio a compensações reservadas à alma. Queridos, reencarnaremos quantas vezes forem necessárias, mas teremos orientação, amparo e sustentação na caminhada evolutiva. Então, não é para temermos o futuro, é para confiarmos nele como recurso de amor da lei divina. Sabemos que a natureza não dá saltos, então o tempo se faz necessário em nosso processo de aprendizado e progresso. Por isso, retornaremos quantas vezes for preciso, até de fato vibrarmos com as forças divinas. Seguindo com Denis, os nossos atos e pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios e seu foco de emissão, pela repetição frequente dos mesmos atos e pensamentos, transforma-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem ou do mal. Bastante sério, não é? Tudo que fazemos e pensamos gera o bem ou o mal. A natureza da energia que irradiamos mostra como estamos intimamente com o centro irradiador. Denis fala que as forças do bem se multiplicam por si mesmas e aumentam incessantemente. E as forças do mal se destroem por seus próprios efeitos, porque estes voltam para a sua causa, para seu centro de emissão,
e traduzem-se sempre em consequências dolorosas. E aí, se pensamos, vibramos ou fazemos o mal, teremos consequências dolorosas, porque o mal volta ao centro de emissão, ou seja, nós mesmos. Mas também podemos pensar, se todos os seres estão ligados uns aos outros e se influenciam reciprocamente, mesmo que o mal volte a quem emitiu, nós somos atingidos por essas vibrações negativas, pelas vibrações destrutivas, por essas emissões infelizes e danosas, certo? Não é bem assim. Denis fala que os pensamentos de ódio e vingança, os desejos de prejudicar provenientes do exterior, só podem agir sobre nós e influenciar-nos caso encontrem elementos que vibrem uníssonos com eles. Ou seja, tudo é uma questão de afinidade, de sintonia. Se nada existir em nós de similar, essas forças ruins resvalam sem nos penetrarem, volvem para aquele que as projetou, para, por sua vez, o ferirem, seja no presente ou no futuro, quando circunstâncias particulares as fizerem entrar na corrente do seu destino. Queridos, o mal, seja em que proporção for e do jeito que se apresentar, só chegará a nós se estivermos em sintonia com ele. O mal só chegará ao outro se o outro estiver vibrando em conformidade com esse mal. É uma afirmação simples, forte, verdadeira e difícil de aceitarmos. O mal exterior, o mal desejado, enviado a nós ou vibrado no universo, só nos atingirá, só nos influenciará se estivermos em sintonia com ele. Talvez o maior desafio seja observarmos em nós como o mal se apresenta e de que forma ele se apresenta. Podemos analisar isso em nossos pensamentos e sentimentos mais íntimos, aqueles que muitas vezes queremos esconder de nós mesmos. Tudo isso faz parte de um longo processo de aprendizado e de reconhecimento da nossa condição ainda muito pequena de espíritos imperfeitos. Segundo a questão 177 do Livro dos Espíritos, nosso destino final é chegar à perfeição e à suprema felicidade. E na questão 1006, São Luís nos afirma: Deus não criou seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. Nosso destino é a felicidade. Mas no percurso, através do livre-arbítrio, temos as nossas decisões. E algumas vezes atribuímos ao destino os nossos insucessos, as nossas quedas, que nada mais são do que consequências das nossas próprias faltas. Denis nos fala que cada um colhe o fruto imperecível de suas obras passadas e presentes. Colhe-o não por efeito de uma causa exterior, mas por um encadeamento que liga em nós mesmos o pesar à alegria, o esforço ao êxito, a culpa ao castigo. É, pois, na intimidade secreta de nossos pensamentos e na viva luz de nossos atos que devemos procurar a causa eficiente da nossa situação presente e futura. Então, o que nós passamos, a nossa realidade hoje, é fruto de nossas próprias obras passadas e também presentes. Não tem como causa nada que não esteja em nós mesmos. Lembremos que Denis falou
que toda violação à lei do bem, ela provoca um sofrimento. E quantas vezes fazemos mal a nós mesmos? De variadas formas, violamos o bem em nós, gerando como consequência mais dor, mais sofrimento. Mas Denis falou também que o que o homem faz de acordo com a lei do bem lhe proporciona tranquilidade e contribui para a sua elevação. E aí, falando em lei, nos remetemos mais uma vez ao Livro dos Espíritos. Agora, na questão 648, quando Kardec pergunta aos espíritos o que pensam da divisão da lei divina ou a lei natural em 10 partes. E eles respondem que elas abrangem todas as circunstâncias da vida, mesmo não sendo um sistema de classificação absoluto. Mas eles ressaltam que a última lei é a mais importante, por possibilitar maior avanço ao espírito que a compreende e a pratica. Então, nós temos a lei de adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, lei da destruição, da sociedade, do progresso, lei da igualdade, da liberdade, e a 10ª lei, que é a que ele faz referência, lei da justiça, amor e caridade, segundo os espíritos. É a mais importante, por possibilitar maior avanço ao espírito, a nós, né, que a compreende e a pratica. A 10ª e última lei, sendo a lei de justiça, de amor e caridade, podemos pensar que essa justiça, para ser bem executada, ela deve estar baseada no amor. Deve partir de um coração fraterno, amoroso, que tem o objetivo de erguer, de dignificar o outro. E a 3ª parte do Livro dos Espíritos encerra com o capítulo intitulado Da Perfeição Moral. Temos, então, informações sobre as leis e suas consequências. Então, o que nos cabe é o aprendizado, é o esforço e o exercício no cumprimento de cada uma delas, evitando, assim, as violações. Mas vamos agora ao livro O Grande Enigma, também de Leon Denis, no capítulo 3, que tem como título Solidariedade, Comunhão Universal, e que é o tema central do nosso mês. E ele traz assim: somos a criação e a expressão de Deus, que é a fonte do bem. Mas esse bem, eu o possuo somente no estado de germe, e nossa tarefa consiste em desenvolvê-lo. Nossas vidas sucessivas, nossa ascensão na espiral infinita das existências não tem outro fim. Denis fala que Deus é o espírito de sabedoria, de amor e de vida, o poder infinito que governa o mundo, e que cada alma é uma irradiação da grande alma universal, uma centelha gerada do eterno foco. Tudo está escrito no fundo da alma em caracteres misteriosos. O passado, de onde emergimos e devemos aprender a sondar, o futuro, para o qual evolvemos, futuro que nós mesmos edificaremos qual monumento maravilhoso, feito de pensamentos elevados, de nobres ações, de devotamentos e de sacrifícios. Desenvolver o bem que existe em nós, no estado de germe, é a nossa tarefa. E isso será feito ao longo das reencarnações, através, como Leon Denis diz, de pensamentos elevados, de nobres ações, de devotamentos e de sacrifícios. E aqui
ele traz com toda beleza a ideia central das nossas reflexões. Vindas de Deus, todas as almas são irmãs. Todos os filhos da raça humana são unidos por laços estreitos de fraternidade e solidariedade. E porque os progressos de cada um são sentidos por todos, os rebaixamentos de um só afetam o conjunto. O progresso ou o fracasso de cada um de nós impacta no coletivo. Não avançaremos sozinhos. Assim como outros que já progrediram, não nos deixaram pelo caminho, porque entendem a solidariedade universal. Nós ainda oscilamos muito na sintonia, ora no bem, ora no mal, por desconhecermos a nós mesmos, as nossas potencialidades, ignoramos nossa força criadora no bem e ainda alimentamos o mal de variadas formas, nos identificando com ele e gerando sofrimento. Mas Denis fala que o estado de ignorância, ou seja, esse desconhecimento de nós mesmos, não é necessariamente um mal. É somente uma das formas, uma das condições necessárias da lei de evolução. Nossa inteligência não amadureceu ainda. Daí o erro, as provações, a dor. Mas todas essas coisas serão um bem se as considerarmos outros tantos meios de educação e elevação. A ignorância, companheiros, é só momentânea. É uma fase dentre tantas outras no processo evolutivo. E ele continua. Na lenta ascensão que leva o homem a Deus, procuramos, antes de tudo, a aventura, a felicidade. Bem, como nos encontramos ainda no estado de ignorância, procuramos essa felicidade na satisfação dos nossos desejos, nas chamadas miragens. Procuramos a felicidade quase sempre onde ela não está. E com isso, aumentamos as decepções e dificuldades. Ainda pensamos na nossa felicidade, na felicidade daqueles que nos cercam, daqueles que amamos. Ainda pensamos na felicidade de uma forma egoísta. Mas todos os seres estão ligados uns aos outros e se influenciam reciprocamente. O universo inteiro está submetido à lei da solidariedade. E a alma humana só pode realmente progredir na vida coletiva trabalhando em benefício de todos, buscando a felicidade de todos, promovendo a felicidade de todos. Uma das consequências dessa solidariedade que nos liga é que a vista dos sofrimentos de alguns perturba e altera a serenidade de outros, nos diz Leon Denis. Nós estamos estudando sobre a lei dos destinos e já sabemos que nosso destino é chegar à perfeição e à suprema felicidade. Mas já sabemos também que o universo inteiro está submetido à lei da solidariedade. Então, voltemos ao Livro dos Espíritos, na questão 930, onde os Espíritos afirmam que, numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Talvez, meus queridos, entre as muitas razões pelas quais estamos passando por essa pandemia, uma delas seja para nos lembrar que ainda não somos uma sociedade organizada segundo a lei do Cristo, porque muitos seres humanos, irmãos nossos de caminhada e evolução, morrem de fome. Esse absurdo ainda acontece e não pode ser banalizado, não pode ser tratado como algo natural, porque não é. E essa tristeza, essa realidade triste, fala da nossa própria condição espiritual enquanto humanidade.
A questão 806 do Livro dos Espíritos nos diz que a desigualdade das condições sociais é obra do homem e não uma lei da natureza. E que essa desigualdade desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, restando apenas a desigualdade do merecimento. Então, a desigualdade que nós vemos nas condições sociais é obra do homem. E só vai deixar de haver quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Então, restará apenas a desigualdade do merecimento. E lembramos a fala do Cristo, a cada um segundo suas obras. Mas vamos lembrar Denis mais uma vez, quando ele traz para a gente: a alma humana só pode realmente progredir na vida coletiva trabalhando em benefício de todos. Uma das consequências dessa solidariedade que nos liga é que a vista dos sofrimentos de alguns perturba e altera a serenidade de outros. E é para perturbar e alterar mesmo. Porque muitos fazem referência à Primeira Guerra Mundial ou à Segunda Guerra Mundial. Mas irmãos nossos ainda estão em uma guerra e de variados aspectos. Nós temos aí os conflitos na faixa de Gaza, a crise humanitária assolando de forma cada vez mais terrível as pessoas. Nós temos uma grande violência nas comunidades, a própria fome, como já comentado, desemprego, falta de saneamento básico. São muitos os sofrimentos perturbando e alterando a nossa serenidade. E isso é necessário para que possamos desenvolver recursos para alavancar a todos, porque a proposta de evolução não é parcial, ela é coletiva. Nós precisamos, como cristãos, criar uma sociedade mais organizada e mais justa. Mas também é inegável o enorme movimento em prol do bem coletivo. Dos pequenos gestos até as demonstrações maiores envolvendo as famílias, os grupos religiosos, entidades, pessoas trabalhando, promovendo e atendendo ao necessário de forma responsável e amorosa. São muitas as campanhas que despertam nos corações a vontade de ajudar, a vontade de contribuir, de minimizar a dor do outro. Nós temos várias campanhas para arrecadar alimentos, mutirão de pais, alunos e professores para a reforma e manutenção das escolas que não recebem recursos como deveriam, as diversas ONGs criadas por aí, as campanhas de doação de sangue, de doação de órgãos, de agasalhos, quando era possível, as visitas que fazíamos, tantas pessoas faziam e fazem, quando possível, a hospitais, a asilos, e quantos, de forma gratuita, compartilham conhecimento, ferramentas de ensino à distância, cursos para desenvolver habilidades, quantos profissionais na área de saúde atendendo também gratuitamente, em nome dessa fraternidade, dessa solidariedade. Então, o movimento em direção ao bem e ao outro está cada vez maior e cada vez mais visível. Nós estamos nesse processo de transição, aprendendo a caminhar coletivamente, cuidando uns dos outros, entendendo, talvez, o convite do Cristo em sermos reconhecidos por muito nos amarmos. E Denis traz, de forma muito linda, que nessa penosa e laboriosa evolução que arrasta os seres, há um fato consolador sobre o qual é bom insistir. Em todos os graus de sua ascensão, a alma é atraída, auxiliada,
socorrida pelas entidades superiores. Todos os espíritos em marcha são auxiliados por seus irmãos mais adiantados e devem auxiliar, por sua vez, todos os que lhe estão abaixo. Olha a força do amor e da solidariedade. Somos auxiliados e auxiliamos. É a força do amor, do amparo, nos dando certeza que não estamos sozinhos em nenhum momento. Vamos repetir? Em todos os graus de sua ascensão, a alma é atraída, auxiliada, socorrida pelas entidades superiores. A todos tem enviado guias, missionários, profetas. Nenhuma alma pode perder-se. Se todas tiverem sofrido, todas serão salvas. No meio de suas provas dolorosas, a piedade e o afeto de suas irmãs as enlaçam e as arrastam para Deus. É o impulso da vida em direção a Deus no apoio amoroso dado por almas irmãs. E Denis coloca, nas almas evoluídas, o sentimento da solidariedade torna-se bastante intenso para se transformar em comunhão perpétua com todos os seres e com Deus. Lindo, né? Em todas essas coisas visíveis, a alma atenta descobre a manifestação do pensamento invisível que cobre o cosmos. Este reveste para ela um aspecto encantador. Torna-se o teatro da vida e da comunhão universais. Comunhão dos seres uns com os outros e de todos os seres com Deus, seu Pai. Aqui está falando da solidariedade, da comunhão universal, das almas que se amam e se comunicam. E se comunicam também através da prece, como a expressão mais alta dessa comunhão. E Denis completa dizendo que a prece se tornará mais nobre e mais digna. Será feita em mais respeito ao poder supremo, em mais fé, confiança e sinceridade. Todas as nossas ansiedades e incertezas cessarão quando tivermos compreendido que a vida é a comunhão universal e que Deus e todos os seus filhos vivem em conjunto essa vida. E a prece tornar-se-á a linguagem de todos, a irradiação da alma. Seus benefícios se estenderão por todos os seres e, particularmente, por aqueles que sofrem, pelos ignorados da terra e do espaço. Ela chegará àqueles em quem ninguém pensa e que jazem na sombra, na tristeza e no esquecimento, diante de um passado acusador. Ela fortalecerá o coração e o pensamento. A prece, em verdade, nada pode mudar as leis imutáveis. Ela não poderia, de maneira alguma, mudar os nossos destinos. Seu papel é proporcionar socorro e luz que nos tornem mais fácil o cumprimento da nossa tarefa terrestre. A prece abre as portas da alma e, por essas aberturas, os raios de força, as irradiações do foco eterno nos penetram e nos vivificam. Trabalhar um sentimento elevado, visando a um fim útil e generoso, é ainda orar. O trabalho é a prece ativa desses milhões de homens que lutam e penam na Terra em benefício da humanidade. Meus queridos, diante de tanta tristeza, desigualdade e sofrimento, saibamos nos esforçar na construção de um mundo melhor que começa dentro de cada um de nós. Diante da certeza da continuidade da vida,
da necessidade de desenvolvermos o bem em nós e para todos, confiemos no amparo amoroso de almas irmãs. Que possamos pensar, vibrar, sintonizar, agir no bem, no aprendizado diário do exercício da solidariedade, porque todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. E quando acharmos que nada podemos fazer em benefício de alguém, lembremos da força da oração como recurso de solidariedade e amor. O nosso destino é chegar à perfeição e à suprema felicidade. Seguiremos e chegaremos ao destino em conformidade com a lei. Que a paz do Cristo encontre morada em nossos corações e nos fortaleça na certeza de dias muito melhores. Uma abençoada noite a todos. Agradecemos a Irlena pelo seu trabalho de reflexões, que muito nos ajuda na nossa caminhada. E agora vamos à nossa prece final. Jesus amado, agradecidos por mais esse encontro de fé, de amor, e pedimos a sua proteção, Senhor, para estarmos sempre atentos ao seu chamado de trabalho, que muito nos ajuda na nossa caminhada. Que Maria Santíssima esteja sempre presente na nossa vida, nos cobrindo com seu manto sagrado de proteção e de bênçãos. Que assim seja. Então, quero agradecer a companhia de todos vocês e boa noite.